Para encerrar o Jornal da Manhã, apresentaremos uma matéria sobre a influência dos jogos na infância. Veremos se isso é um fato ou apenas uma superstição da população. Sevilha. Os jovens são o futuro de nosso país e devemos protegê-los de todos os maus. Sobre os videogames influenciarem seu comportamento, vamos ver a opinião deles e de seus pais sobre o tema. O que você acha sobre a influência dos jogos na violência? Sinceramente, eu acho que não tem participação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma coisa que está mais ligada à pessoa e tudo mais, ao meio de convivência, do que exatamente aos jogos. Então, a parte de, tem muito, influencia as pessoas? Não, mais de criação e meio de onde ela está vivendo. Você acha que os jogos influenciam as crianças e os adolescentes? Não, porque o jogo é só uma forma de diversão. E não é porque eu joguei um jogo de luta que eu vou sair dando murro em todo mundo. Muito obrigado. Os jogos de videogame foram criados em meados do século XXI, mas por conta de atentados como o de Suzano, fizeram com que parte da população se perguntasse se os jogos de videogame influenciavam as crianças. Sobre a influência dos jogos na violência. Eu acho que vai muito da educação familiar, né? Acho que quando você tem uma educação familiar precária, que você incentiva algumas coisas dentro de violência dentro da própria casa, que você transmite violência para a família, para os filhos e tal, acho que os jogos influenciam sim. Eu acho que no momento quando você tem uma família bem estruturada, que consegue acompanhar e dar uma educação bacana para o filho, acho que a influência dos jogos é muito pouca, assim, muito baixa, né? Não é influência. O jogo acaba sendo uma diversão naquele momento, não tem essa influência toda na vida da pessoa. Mas quando não existe uma base familiar bem estruturada e que você não consegue dar essa educação bacana para o filho, acho que aí sim os jogos acabam somatizando isso e influenciando muito pro lado da violência mesmo. É isso. Os jogos permitem que as crianças experimentem certos tipos de comportamentos que não são tolerados na vida real. Na sociedade há uma censura, há punições para determinados tipos de comportamentos. Já no jogo, isso é permitido e em alguns casos até recompensado. E não é só isso, eles também tiram o sentimento de empatia, deixando os jovens menos sensíveis a cenas de horror. Logo, a violência não causa mais horror nas crianças. Entretanto, esses argumentos não podem ser levados tanto em consideração, já que existem estudos que dizem que os cientistas não encontraram nenhuma ligação entre o aumento do comportamento agressivo e o envolvimento em games mesmo que violentos. As crianças que jogam também não apresentam uma frequência de atitudes antissociais e de bullying com os colegas, pelo contrário. Os pesquisadores encontraram uma relação entre jogar videogame e se envolver mais com a frequência no que eles chamam de atividades cívicas, como o trabalho voluntário. Como não bastasse, mesmo os estudos que dizem e apontam que os jogos realmente influenciam na vida das pessoas, eles advertem que os jogos têm uma função educativa, já que eles ajudam a liberar a raiva que você tem no dia a dia e melhorar suas habilidades para resolver problemas. Eles deixam você uma pessoa mais flexível para resolver problemas e isso é uma coisa boa. Nós agora vamos mudar um pouquinho o tema, vamos tratar agora sobre os viciados ao extremo dos jogos, os chamados ermitões urbanos. Os ermitões urbanos são pessoas que não souberam equilibrar bem seus jogos e geralmente em alguns dos casos, como vocês verão a seguir, eles têm sua família um pouco desestruturada. Isso facilita a sua imersão aos jogos. Daniel, o nosso pesquisador do estúdio, é com você? Nós temos 3 casos. Um de um jovem de 13 anos que estava com as pernas para fora da janela no 8º andar e seu pai teve tempo de agarrá-lo e tudo isso foi por causa que seu pai tinha jogado o monitor do videogame contra a parede. Agora temos o segundo caso de um jovem de 18 anos que sofria bullying na escola e resolveu se trancar no quarto por causa disso e começar a jogar videogame. Lembrando que a família dele era muito perturbada. No terceiro caso, era uma jovem de 19 anos que já tinha sua vida toda resolvida moralmente pelos seus pais. E ela iria herdar a empresa e a profissão.
Mas ela decidiu se trancar no quarto e largar a faculdade e o emprego e toda a sua empresa que ia herdar pelos pais. No último caso, a jovem disse para si mesma: que futuro estou vivendo? Nenhum. Diante de uma existência programada e sem graça, melhor deixar ela passar. No Japão, os ermitões urbanos se transformaram num problema social. Segundo o relatório de 2016 do Ministério do Trabalho, da Educação e do Bem-Estar de lá, mais de 541 mil jovens da classe média e alta formam formação educacional vivendo em autodetenção, ou seja, trancafiado no seu quarto. Para vocês verem o quão agravante é o problema dos ermitões, aqui está uma imagem de como o ermitão urbano geralmente é em seu habitat natural. E essa foi a imagem do ermitão urbano. Obrigado pela sua audiência e venha assistir novamente o Jornal Nenhum. Right.